Você escreveu perguntando o que significa a frase "a letra mata", que é uma frase tirada de uma passagem de 2 Coríntios 3, e que é muito usada por pessoas que argumentam que nós não devemos seguir o que está escrito na Bíblia. É só você apontar para uma pessoa assim um versículo com o qual ela não concorde, e ela logo vai rebater dizendo: não, mas a letra mata. Nós não podemos tomar a Bíblia literalmente, a letra mata. É evidente que nós devemos sempre olhar o contexto quando encontramos algo escrito na Bíblia. E é preciso saber o que vem antes, o que vem depois, quando aquilo foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito, com que intenção, com que finalidade, etc. Isolar qualquer porção da Bíblia é sempre perigoso. Existe, por exemplo, o versículo que diz: não há Deus. Mas antes desse versículo diz assim: diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Salmo 14:1. Se você falar, está na Bíblia que não há Deus, claro que está na Bíblia, mas o que vem antes, né? Quando utilizado isoladamente, a expressão "a letra mata" tem o mesmo efeito. E parece querer dizer que nós devemos fugir de uma interpretação literal da Bíblia. Mas o que diz antes e o que diz depois dessa frase? E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava se desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3, de 6-8. É evidente que a letra a qual o apóstolo está se referindo são os 10 mandamentos, ou a lei como um todo, que foi dada a Israel com um propósito de provar o homem e revelar ser ele incapaz de seguir a lei. A lei, portanto, é o sinal de contramão, e nós somos aquele enorme caminhão entalado na rua estreita. Assim como faz o sinal de contramão, a lei nos mostra que nós estamos na contramão e que nada podemos fazer de nós mesmos para sair disso, a não ser por uma obra de Deus. É aí que entra a graça e é aí que entra Cristo, morrendo no lugar do pecador. Portanto, quando o apóstolo diz que a letra mata, ele está dizendo que a lei tem o papel de condenar apenas, não pode dar vida. A letra da lei é a lente de aumento que revela o quanto eu sou mau e pecador. Um trecho de Romanos esclarece isso, pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei está morto o pecado. E outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, o bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte por meio do bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se manifestasse excessivamente maligno. Romanos 7, de 5-13. Portanto, da próxima vez que você mostrar um versículo para alguém e essa pessoa argumentar que nós não devemos seguir o que está escrito porque a letra mata, é bem provável que essa pessoa seja mais uma que gosta de selecionar da Bíblia apenas aquilo que lhe apraz e rejeitar tudo o que não lhe convém.